Na aula passada, nós falamos sobre o ano de 2011. Para complementar a história que nós estamos contando, nesse ano de 2011, foi o ano que os sucessores começaram a trabalhar. Eu fiz um planejamento para fazer o processo sucessório, que é passar toda a organização e o grupo Kenkopato para os sucessores sócios, quando eu estou me dirigindo a palavra com relação ao processo sucessório. E na época, em 2011, veio no processo sucessório o Lucas, o Gustavo e o Bruno. Então, vocês que já estão há muito tempo de casa, e para vocês também que nos acompanham pelas redes sociais, nossos líderes, e também as pessoas que estão entrando para o negócio, os sucessores, eles começaram bastante jovens na empresa, e dentro do plano sucessório, eu aprendi a fazer com meu tataravô, meu avô e meu pai. Na época, nós tínhamos um negócio do agronegócio. Então, eles tinham um plano sucessório muito inteligente, que é o quê? Desde pequeno, eu comecei com 12 anos, já no processo sucessório dos negócios deles, que foi no agronegócio. Como que eles trabalhavam o processo sucessório? Eu acho isso muito inteligente. O japonês trabalha esta linha de raciocínio, que é fazer com que você, de adolescente para jovem, você já começa a participar dos negócios da família, não só explicando. Por exemplo, tem muitos empresários que eles focam muito na educação e também nos estudos dos filhos. Envia os filhos para o exterior para estudar. Quando ele volta, que ele vai assumir o processo sucessório, ele já começa num nível já superior, como diretor, ou até já vice-presidente ou presidente da organização. O japonês ele tem uma linha de pensamento e ensinamento diferente dos outros países do mundo. No entendimento dele, ele entende o seguinte, que ele deve ensinar os filhos ou a pessoa que vai assumir as empresas a começar junto com ele, dentro da fábrica. Seria o quê? Desde jovens, aqui no Brasil nós podemos, hoje pela lei, o jovem começar a trabalhar com 16 anos de idade, que é o jovem aprendiz. Foi quando os três, vou falar meninos, que na época eram nossos meninos, até hoje, né? Porque o pai sempre vai falar meninos ou meninas, né, para os filhos. E com 16 anos eu conversei com eles e falei, olha, nós vamos fazer um processo sucessório diferente. A cada 6 meses vocês vão trabalhar em cada setor da fábrica. Então todos os setores que vocês atuam ou vocês conhecem, desde a Dona Rosa até lá no financeiro, até a expedição, todos os setores, todos eles passaram. RH, departamento jurídico, departamento financeiro, departamento de compras, produção, departamento de marketing, o que mais tem? Departamento de RH, departamento de manutenção, departamento de segurança. Então, todos esses departamentos eles passaram. E eu entendo, e também que os japoneses estão numa linha certa e correta. Eu não sei se vocês sabem que, eu não sei se vocês acompanharam a cultura japonesa, você sabe que no Japão, até uma certa idade, quando você coloca seus filhinhos na escola, eles não têm nota, não têm avaliação. As crianças, eles entendem que é até uma idade avançada, não é quando entra na escola, não. Quando vocês já estão, hoje aqui no Brasil, com 7 anos, quando você entra na escola, você já tem avaliação, não tem? Os professores dão uma matéria, você vai lá e tem que fazer as provas, não é isso? Aí você tem lá a nota. No Japão não existe isso. Ele entende que a criança, ele tem que ser criança. Ele não precisa aprender e nem receber avaliação de nota. Então ele tem que aprender com os professores, com a convivência com os alunos, eles vão para a sala de aula. Por exemplo, quando eles vão na escolinha, são pequenininhos, com 5, 6 anos, é eles que limpam toda a sala, é eles que deixam as cadeiras todas organizadas,
É eles que vão para a cozinha, ajudar, inclusive, a limpar a cozinha. Por quê? Na cultura japonesa, eles entendem o seguinte, que a criança ela tem que deixar preparado o ambiente para outra turma que vai entrar. Então, eles não têm, até eu não me lembro a idade certa que eles vão na escola para aprender, mas sem ter avaliação. Quando eles trazem essa linha de raciocínio para o processo sucessório, aí que eu acho que foi muito inteligente e estão sendo muito inteligentes até hoje. Porque é assim, ó, imagina quando o Lucas, o Gustavo e o Bruno vieram para trabalhar na empresa. Vamos criar um cenário hoje, certo? Vamos supor que eles foram para fora, foram estudar e hoje voltaram como diretores de cada setor. Estão entrando hoje e vai ser diretor de todos vocês. E também diretores de toda a nossa linha de vendas hoje, nossos diretor sobre toda a rede de venda, liderança e tudo mais. Vamos ter essa imaginação? Eles vão chegar já dando comando, com novas ideias. Olha a dificuldade que tem. Primeiro, para vocês aceitarem. O outro, receber comando. Uma pessoa nova. Perceberam a diferença? E quando você tem um processo que você está no dia a dia, que foi lá em cada setor de vocês, trabalhou junto com vocês, entende o processo, à medida que eles vão evoluindo dentro da empresa, eles têm conhecimento do quê? Do produto, da matéria-prima, da mão de obra, tem conhecimento da capacidade de cada um dos colaboradores, tem conhecimento em como que ele pode trabalhar para dar uma oportunidade para cada um de vocês, tanto vocês colaboradores, para vocês que estão na rede, da meritocracia, do que de crescimento. Então foi assim que nós implantamos. E assim eles começaram no ano de 2011. Sabe quanto tempo normalmente uma empresa demora para fazer um processo sucessório? De 5 a 7 anos. Eu me programei para fazer em 7 anos. Então eles começam em 2011, em 2018 eles assumem já todo o grupo Kenkopato. Esse foi o planejamento que nós fizemos lá em 2011. Em 2012, no nosso planejamento, na minha gestão do Renato, nós tínhamos um planejamento de comprar uma área industrial aqui em Sorocaba para construir a nossa unidade. Que quando nós viemos de São Paulo, de Diadema, que já contei essa história para vocês, que nós assumimos a multinacional japonesa, que foi da Kenkopato Internacional, a antiga Nikkei, eles tinham a sede própria deles lá em Diadema, na rua Yamagata, 299. Quando nós assumimos as empresas, nós assumimos um negócio, não veio o ativo, o patrimônio. Nós não tínhamos a nossa sede própria. E nós fizemos um planejamento para construir, então, em Sorocaba. E um outro assunto bastante importante com relação quando nós falamos sobre construir um prédio industrial, eu aprendi com o Masuda. O Masuda é o presidente mundial da Nikkei na cidade de Fukuoka, no Japão. Ele faleceu no ano de 2020. Não foi pela Covid que ele faleceu já de idade. Ele é o fundador do grupo Kenkopato Mundial. E quando eu fui ao Japão, tive a oportunidade de conversar com ele, eu perguntei por que ele morava dentro do prédio da fábrica. A fábrica lá em Fukuoka tem o prédio da fábrica, a fábrica no fundo, e do lado direito, uma parte mais alta assim que ele construiu, tem a residência dele. Eu perguntei para ele por que ele morava dentro da fábrica. Ele falou assim, é uma questão de custo. Porque se eu morar no centro da cidade e vir todo dia para a fábrica, que dá mais ou menos em torno de uns 15 quilômetros, então o custo ele é muito alto. E quando eu moro dentro da fábrica, eu tenho já toda uma gestão de pessoas muito próximo de mim, a segurança da fábrica é a mesma segurança que vai fazer na minha casa. Olha como inteligente. Ele falou assim, dá para você calcular, porque assim, eu vou viver até o final da minha vida trabalhando nessa empresa. Quantos anos você acha que eu vou e volto se eu morar no centro da cidade? Aí foi na onde que ele se aprofundou um pouco mais. Eu vou resumir para vocês a conversa que eu tive com ele. Ele falou, dá para você pegar uma caneta e um papel? Eu vou dar uma explicação para vocês.
Aí ele falou, ó, faz um cálculo. Eu fico 15 minutos para poder ir e voltar. Não, e 15 minutos para vir, 15 minutos para voltar. São 30 minutos, certo? Ele falou, tenho 7 diretores que hoje a empresa fornece os carros da empresa, que todos os diretores tinham carro da empresa, e eles todo dia vêm trabalhar. Aí ele falou, vou fazer o cálculo só da minha pessoa. Ele começou a fazer cálculo, quanto que custava de combustível de meia hora, todos os dias, quanto que era o custo da manutenção do carro, e ele me fez fazer o cálculo do custo do tempo dele, quanto que vale o tempo dele de meia hora. Aí ele falou, faz o total. Aí ele falou assim, multiplica por 7, mais 7, porque tinha 7 diretores, né, que ia fazer o mesmo percurso, morando longe. Manutenção do carro, combustível e tudo mais, o custo, a hora, como se fosse uma hora extra do funcionário. Aí ele fiz o cálculo para 7 pessoas, e mais o dele dava 8. Aí ele falou assim, isso é num mês, calcula agora em um ano. Aí eu calculei 1 ano. Ele falou, em média, esses diretores vão trabalhar comigo 35 anos. Eu também vou trabalhar 35 anos, depois eu vou fazer o processo sucessório e eu vou me aposentar. Multiplica por 35 anos. Eu tive uma surpresa. Você acredita que dava para construir mais de 50% da fábrica que tinha no Japão? Então, quando nós tomamos a decisão de construir a fábrica em Sorocaba, vocês podem observar que esse terreno aqui está muito próximo das nossas casas. Da minha casa está 1.800 metros. Da casa do Renato deve estar uns 2.000 metros. Da casa do Gustavo, talvez uns 2.500 metros. Da casa do Lucas, no futuro, que vai ser aqui do lado, do Lucas vai ser mais perto. Se abrisse um portão aqui, ele dava para entrar ali no de reserva. Mas por que isso? Porque tem um planejamento. Deu para imaginar todos esses diretores vindo todos os dias? O Lucas hoje está morando um pouco mais longe da fábrica. Pergunta para ele quanto que ele gasta de combustível todos os meses. Quantos anos você está trabalhando na fábrica, Lucas? 2011 até 14 anos. Se multiplicar os 14 anos que ele já gastou de combustível para vir, eu acredito que já dá para comprar uma casa. Percebe como que a linha de raciocínio do japonês ele é diferente? Quando o Masuda me fala isso, eu já começo a pensar, aqui em Sorocaba também é assim. Quando eu vim de São Paulo para comprar o primeiro terreno aqui, porque no começo nós íamos com casa de aluguel, eu vinha com um mapa da prefeitura da cidade de Sorocaba, né? O corretor sempre via que eu estava com o mapa, quando ia ver as casas, né? Depois que ele mostrou umas 5 casas, ele falou, posso fazer uma pergunta para o senhor? Eu falei, pode. Por que toda vez que nós visitar a casa, o senhor abre o mapa? Aí, ele entendia que eu estava, para mim, me localizar na cidade, né? Mas ele falou assim, mas ele já faz 5, 6 vezes que ele vem para ver no mesmo bairro, né? Por que ele está olhando o mapa? Porque eu fui na prefeitura, peguei o plano diretor da prefeitura e eu observei onde que a prefeitura estava expandindo na área industrial. Era essa área aqui, ó. E daqui até a Castelo. Aqui, há 14 anos atrás, era tudo mato aqui. Eu falei, porque eu quero alugar a minha casa agora, depois eu vou construir a minha casa e vou construir a fábrica tudo perto. Por isso que eu tenho um mapa. Ah, agora entendi. Então eu vou procurar casas para o senhor que fica perto do plano diretor da indústria que o senhor vai construir. Eu falei, percebe? Então nós começamos então a fazer um planejamento há muitos anos atrás, até onde nós iríamos morar. Muitos às vezes me questionavam, mas Lucas, você comprou um terreno para você morar que vai só daqui 15 anos, daqui 10 anos? Eu falei, agora que a gente vai começar uma construção de uma nova casa que vai ser a casa do Lucas. Claro que ele também está planejando, ele está fazendo o projeto dele, vai colocar inclusive dinheiro dele também. Mas isso é fazer plano. Então, quando nós tomamos a decisão de construir a fábrica, eu olhei pelo menos uns 30 imóveis.
Mas tem um caso que é curioso. Eu vou contar para vocês. O Renato também tem uma... Todos vocês conhecem o Renato, né? Meu sócio, hoje o vice-presidente da empresa, que está no conselho hoje. Meu irmão. Ele falou, Cozuca, encontrei um terreno barato. Em Votorantim. 10 mil metros de área. Falei, vamos lá visitar. O que é o terreno barato? Era um terreno que a prefeitura ia doar o terreno para a gente, só que nós tínhamos que construir a fábrica em cima desse terreno. Nós teríamos isenção. Toda a cidade, na época tinha, hoje não sei se tem mais, ela te dá uma isenção de muitos anos do ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Também tinha uma isenção na parte de IPTU. Então, praticamente, o terreno para nós, depois tinha que ficar lá pelo menos 10 anos na cidade, no município, né, para gerar imposto, gerar emprego. E nós voltamos. Ele falou, Cozuca, não tem uma oportunidade igual essa. Eu falei, Renato, pensei bastante de ontem para hoje, mas eu vou declinar dessa proposta. Ele falou, como assim declinar do negócio desse? Aí eu contei essa história para ele. Eu falei, daqui lá naquele terreno, e eu já fui inclusive com o cronômetro, para calcular quantos quilômetros dava daqui do Ibiti até lá. Dava 28 quilômetros até chegar lá. Aí eu fiz toda essa conta e entreguei para o Renato. Falei, olha, imagina quanto isso vai nos custar daqui a alguns anos. Ou nós nos mudamos para outra cidade, todo mundo, já está toda... já planejado, já tem bens comprados aqui. Eu sei que ele ficou, assim, um pouco triste, mas ele respeitou a minha decisão. O Renato, ele sempre foi administrativo e financeiro, ele entendeu também a lógica, depois que nós fizemos cálculo junto. Mas era uma oportunidade grande, imagina só, era 5 vezes mais do que essa área. Aí ele concordou comigo, e nós tomamos a decisão de não comprar. Aí começamos a procurar, aqui sempre eu passava. Nesse terreno eu passei num sábado, está chovendo. E eu vi que tinha placa, que eu passei na sexta, na semana não tinha, aí no sábado tinha placa. Aí eu liguei para a pessoa, falou, nós estamos vendendo sim. Para você ter uma ideia, eu liguei na segunda-feira, quando foi na outra segunda-feira, nós estávamos passando a escritura. Aí eu falo para vocês, não é Deus direcionando? A nossa vida está tudo no tempo de Deus. Nós não somos nada sem Deus na nossa vida. Nós temos que ter paciência também. Aí quando nós compramos o terreno, que eu fui perguntar, era do irmão do seu Manuel Rocha, Manuel Pires. Seu Manuel Pires é dono de todos esses terrenos que vocês estão vendo aqui, ele é dono. Além disso aqui, ele tem mais 600 galpão. É um português, conheci ele. Falei, seu Manuel, porque eu comprei esse terreno, nós compramos esse terreno do irmão dele. Ele falou assim, olha, o senhor teve uma sorte com esse terreno. Porque meu irmão, ele é meu sócio em todas as empresas. Só que ele gosta de corrida de cavalo, né? Sempre gostou. E ele fez uma aposta e perdeu. E tinha que fazer um pagamento na semana seguinte. O irmão dele falou assim, ó, você não pode deixar a nossa empresa ir para protesto. Então você vai lá e resolve essa questão. E esse terreno era dele, que é irmão do seu Manuel. Por isso que ele vendeu uma semana. Tanto que eu achei interessante que quando eu dei a proposta, ele nem deu contraproposta. Ele pediu um preço, eu dei um preço a menos para pagar metade e depois outra metade em uma semana, 15 dias assim. Ele falou, está fechado. Não teve questionamento. Sabe, negociação, não dá. Aí o seu Manuel me conta, ele falou, você conseguiu essa venda porque meu irmão cometeu essa falha. Ele não pode cometer essa falha. E o português é muito rigoroso. Tanto é que eu já tomei a decisão, já falei para ele, você vai ter que sair da sociedade da empresa. Porque não vai acabar essa situação aí. A hora que você sair desse jogo seu aí, que é de corrida de cavalo, porque ele também entende que isso aí é uma aposta, né? Falou, a hora que você sair, você volta e nós conversamos. Então aqui também foi uma oportunidade que nós tivemos. Então nós fizemos um planejamento também para construir aqui. E dentro do meu planejamento de plano cíclico,
eu trouxe até para vocês dar uma olhada, que é de 2011 a 2015. Então, vocês vão observar aqui, ó, que na parte da saúde econômica, eu já faço já o planejamento. Cláudio, me ajuda aqui. Vou passar para vocês dar uma olhada depois, tá? Eu já faço o planejamento aqui, ó, de investimentos. Aqui era, lembra que quando nós fazemos o plano ciclo, nós recortamos? Então, eu recortei isso aqui de uma revista e fiz aqui um planejamento de um investimento de $2 milhões na época, para nós investirmos aqui, com equipamento, máquina, acabamento, como está aqui hoje. Isso aqui em 2011. Mas já vinha já com esse projeto, com esse planejamento, já há alguns anos. E em 2012, foi o ano que nós compramos esse terreno. Então, vocês vão observar aqui, ó, que tem o terreno, aqui, ó, começando a fazer as estacas. Passa ali, Cláudio, depois para eles darem uma olhada, enquanto eu faço a pergunta aqui. Pode passar lá para eles olhar. Vocês vão dar uma olhada aqui. Quando você tem um planejamento firme, e esse meu plano ciclo sempre fica, além de ficar ele na minha mesa, todos os nossos diretores acompanhavam, e vocês que nos acompanham da rede, no Silver Training, nós tem uma dinâmica que nós ensinamos a você fazer o plano cíclico de vida seu. Então, e como funciona? Olha que bacana, nós estamos em 2025, e hoje eu estou contando a história aqui para vocês, do ano de 2012, que era um sonho de comprar um terreno e construir a fábrica. Hoje é realidade, vocês estão aqui, trabalham dentro desse prédio. Então, quando você tem na sua mente um sonho, um planejamento firme, é só você acreditar que você vai conseguir. Então, nesse ano de 2012 foi o objetivo de comprar esse terreno, que nós compramos aqui. A empresa conseguiu comprar com recurso próprio, graças à colaboração de todos vocês. Nós temos funcionários que estão há mais de 40 anos conosco, outros 30, 20. Vocês acompanharam essa trajetória, tanto do processo sucessório, também como a construção aqui da fábrica. Vocês, líderes que estão conosco há tanto tempo, com a força de venda de vocês, nós temos líderes hoje, distribuidores, que têm mais de 40 anos conosco. Então, esses líderes também ajudaram, através das vendas, das motivações, a empresa. Então, com o lucro da empresa, nós estamos guardando aos pouquinhos e compramos essa área para construir a fábrica. Aí, no próximo encontro, eu vou contar para vocês como que foi a construção dessa fábrica, o projeto, como que os funcionários também nos ajudaram. Então, o objetivo dessa minha fala de hoje, nessa aula, é trazer as informações da história da Kenkopato, né? Para vocês que são funcionários novos, vocês da rede estão entrando para conhecer o nosso negócio. E eu vou abrir, então, para 2 perguntas que vocês possam fazer, para que eu possa também responder a curiosidade de vocês. Muito bem? Vamos lá. Eu vou repetir a pergunta aqui, porque está um pouco longe do fone, tá bom? Vamos lá. Vamos lá, Vadinho. Diga. Quando você fala em passar o planejamento para os sucessores, qual foi a sua dificuldade de juntar o Lucas, o Gustavo e o Bruno, ter essa conversa com os 3 para eles pegar essa responsabilidade? Eu sei que não é pequena, é uma responsabilidade tanta, pegar uma empresa nesse porte e alinhar todo o planejamento para eles estar dando continuidade nesse planejamento de sucessores. Muito bem, eu vou repetir a pergunta para que vocês estão acompanhando também entender. A pergunta do Vadinho é qual que foi a minha maior dificuldade em fazer o processo sucessório com 3 pessoas, né, para eles também poder entender qual que era a linha de raciocínio, a responsabilidade de poder assumir uma empresa, como o Vadinho falou, no porte que ela está hoje. Uma das maiores dificuldades que eu tive com eles foi comigo mesmo. Porque vocês também, como pais e empreendedores ou colaboradores, também precisam entender o que eu vou falar.
A maior dificuldade que nós temos hoje, quando eu fui fazer o trabalho com eles, era de fazer um processo sucessório sem machucá-los, sem impor. Vocês também não são assim em casa? Às vezes tem que chegar, é assim, assim, acabou, certo? Ou já coloca a mão na cinta, todo mundo já entendeu, né? A mãe já coloca a mão aqui no calcanhar, já sabe que vai vir a chinelada. Então, a maior dificuldade que o ser humano tem hoje é como você convencer as pessoas pelo lado do amor e do amor deles e do talento. Então, essa foi a minha maior dificuldade, porque eles estavam de 15 para 16 anos. Falei, como que eu vou trabalhar eles para eles poderem vir trabalhar na fábrica? Eles estavam estudando, uma vida boa, estavam estudando em escola particular, já tinham um relacionamento de amigos deles. Eu comecei a fazer um trabalho, primeiro, de amigo deles. Um dos pontos que eu comecei... Isso você tem que trabalhar há muito tempo para você chegar no ponto de passar o processo sucessório e falar de negócio. Vou falar um exemplo para vocês. Teve uma época que eles tinham condições, por exemplo, de ir para a escola de van. Eu falei para a Marli, minha esposa, olha, não vou deixar eles de van, vou levar eles. Você vai ter que acordar 6 horas para levar eles, porque eles têm que estar na escola às 7h30. Eu falei, não tem problema. Quando eu começo a fazer esse trabalho, que eles já estavam já com 14, 15 anos, e levar eles na escola, eu comecei já a criar um tempo de ser amigo deles para saber o dia a dia deles que acontece na escola e também começar a passar um pouco da empresa para eles nesse período que era de meia hora até levar eles na escola. Então, essa foi uma das maiores dificuldades, que é o quê? De você passar algo leve. Quando eles vêm para a empresa, e eu converso com eles e falo, olha, tem uma oportunidade para vocês, de vocês começar a conhecer a fábrica e também vocês têm um ganho de vocês. Imagina só, eles tinham uma mesada, e eles iam ter um salário que na época, como aprendiz, você poderia trabalhar meio período e receber como funcionário. Aí eu conversei com ele, com o Lucas, o Gustavo e o Bruno. Aí eu falei com eles assim, olha, esta é a oportunidade, vocês já estão voltando da escola, depois do meio-dia, aí eles fizeram a matrícula, tem que mudar a matrícula todo mundo para um período só, para ter logística para levar os 3 para a fábrica, depois buscar. Eu vinha almoçar, pegava os 3, lembra? Levava para a fábrica e depois trazia eles no finalzinho do expediente. E eles gostaram, porque... Imagina só, eles falaram assim, não, quanto eles vão ganhar? Para eles era um absurdo, sabe? Imagina a grana. Aí eles tiveram que abrir conta no banco, sabe? Então você vê que isso começou a motivar eles, né? E depois, aí vinha de lá. O Lucas e o Gustavo, por exemplo, não queriam mais vir embora para almoçar. Eles queriam ficar na fábrica, direto. Falei, calma, pessoal. Vocês têm que vir, tem que ir para... Eles queriam matar a aula para ir de manhã cedo para a fábrica. Falei, calma, tudo tem que ser o tempo. Então, quando você começa a fazer esse tipo de trabalho, ele é leve. Aí quando chega aí foi a primeira dificuldade, que era trabalhar com eles sem forçar. Mas como que você faz isso? É você estar junto, porque todo mundo tem medo, certo? Você vai para a fábrica trabalhar. Não é assim, chegar lá. Aí eu conversei com cada líder, vocês lembram disso? Cada líder de setor eu conversei, vou trazer 3 pessoas para trabalhar com vocês, meio período, e vocês não vão me tratar eles como meu filho. Vocês vão tratar eles como se fosse um funcionário igual que está aqui. Vai ter que bater o cartão, vai ter que fazer tudo igualzinho. Porque se eu um dia ouvir falar, é filho do Kozuka, aí eu vou te chamar para a gente conversar. Esta foi minha linha com todos os líderes do setor. E todos eles entraram, fizeram todo o trabalho. Essa foi a dificuldade. A segunda foi o quê, Vadinho? Foi como direcionar eles no futuro, aqui na fábrica, cada um na sua área. Porque cada um tem o seu talento. Então, eles têm o talento deles e eu ajudei a mostrar para eles quais... Porque todos nós temos muitos talentos. Mas a mostrar qual que é o talento de cada um deles e eles escolheram o que eles querem fazer. Aí, com o tempo, na fábrica, eles saíram Estava no ensino médio, né, Lucas, naquela época. Depois foram para a faculdade. Mesmo assim, foram para a faculdade estudar à noite. O Lucas e o Gustavo conseguiram fazer faculdade aqui em Sorocaba, que facilitou para eles. O Bruno não, o Bruno passou fora de Sorocaba, ele passou em Tupã. Mas mesmo assim, falei, Bruno, você quer? Ele falou, quero continuar. Nós fizemos um projeto de segurar um certo tempo aqui na fábrica, mas mesmo assim, nós criamos um projeto para ele lá em Tupã,
Falou, você não vai trabalhar na fábrica, mas você vai trabalhar daí. Foi na onde que nós fizemos a construção daqueles prédios para chalé para estudante, porque ele era estudante. Falei, Bruno, o que dá para fazer aqui que dá para a gente ganhar dinheiro? Aí ele falou assim, República. Ele ficava em República. Eu falei, eu quero conhecer a República. Eu fui naquela República, falei, não dá para morar aqui. Vamos criar um negócio para você trabalhar aqui. Aí criamos para construir chalézinho de 36 metros quadrados. Ele falou assim, tio, eu não sei nem o que é um cimento. Eu falei, fica tranquilo. Eu falei, não sei nada que você está falando. Eu falei, fica tranquilo. Eu vou trazer meu time de Sorocaba, eles vão morar aqui dentro do primeiro chalé que eles vão construir. Daqui em diante, eu vou vir com você, eu vou te ensinar passo a passo. Ele falou assim, bom, vamos lá, olha a importância da coragem, né? Ele falou, não, tá bom, eu vou topar. Pra você ter uma ideia, ele ia todo dia para a obra, imagina só lidar com o pedreiro, né? É uma confusão só. Aí ele ligava, nossa, não dá para aguentar aquela turma. Imagina só, complicado, confusão, comprava errado. Aí foi, vai com calma, foi indo, e ele construiu. O dia que ele me faz um vídeo, ele estava chorando, Bruno. Porque era no topo assim, do morro, então quando o chalé foi construído na horizontal, então ele mudou o bairro, né? Imagina que tem um prédio lá de longe, dá para você ver, né? Então ele falou assim, nossa, mudou a visão do bairro. Ele falou, ó, consegui construir isso aqui. Então ele fala aquilo chorando, porque eu não sabia nem o que era cimento, nem o que era areia e pedra. Aí ele entrega aí um patrimônio, né, para a empresa, considerável, que está indo até lá hoje, está alugado para os alunos. Então é isso, é o desafio. Então o desafio grande, o segundo desafio foi esse, foi encontrar o talento de cada um deles. Hoje você já conhece, cada um está na sua área, faz o que ama, ainda quando tem uma outra área diferente, fala, não, eu quero experimentar, quero conhecer. Né? Mais uma pergunta? Também nas perguntas dele é uma pergunta, ele já faz uma pergunta longa. Tudo bem? Mais uma? Não? Vicência está querendo perguntar, Vicência. Não. Vamos deixar então para a próxima que deu o horário. Pessoal, vocês que são nossos colaboradores, vocês novos que estão vindo, né, sejam bem-vindos à nossa organização. Vocês que estão entrando para o nosso negócio hoje, do Grupo Quincopato, que está no comando da nossa liderança, ensinando vocês passo a passo o que é essa empresa, os benefícios dos produtos, também sejam todos bem-vindos. Então, até a próxima aula.